E aí, pessoal, beleza? Galera, vamos voltar, né, com nossas sequências de vídeo. E hoje o primeiro que a gente vai fazer é sobre difusão. E para poder a gente entender melhor os próximos vídeos, esse primeiro vai ser basicamente conceituando o que é a difusão, quais são suas consequências, onde a gente observa e uma série de outros fatores. Beleza? Daqui para frente a gente vai ter uma sequência de vídeos onde a gente vai estar especificando, classificando, criando exemplos, citando como a gente pode utilizar a matemática a favor desse assunto também, beleza? Então bora lá. Primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte. Segundo o princípio da entropia, né, com a finalidade de equilibrar o potencial químico em uma mistura, haverá um fluxo de matéria de uma região de maior para uma de menor concentração de uma dada espécie química. Pode parecer meio estranho eu falar isso nesse primeiro momento, mas atente a essa imagem. Imaginemos que temos dois recipientes, um preenchido ali com a substância vermelha, outro preenchido com a substância amarela. Quando esses dois caras são miscíveis, né, quando eles estão numa condição no qual eles conseguem se unir, interagir entre si, você não vai observar que eu vou ter essa situação. O amarelo embaixo, o vermelho em cima e nenhuma interface. Até se eles não se misturassem, a gente ia ver que ali naquela região onde eles estão em contato, haveria um pouquinho de mistura, uma interseção entre eles, né? O normal seria o quê? Justamente esse sistema evoluir para uma total mistura desses caras, né? Da mesma forma, a gente poderia conceituar, por exemplo, por que é que se eu pego uma barra de ferro e aqueço, aquele calor ele se propaga por toda a barra e não fica retido em um único ponto? Segue o mesmo princípio. Não faz sentido eu ter uma região mais quente do que outra. Logo, aquele calor vai se dissipar pela barra para que chegamos a uma condição de equilíbrio. Ao chegar no equilíbrio, o processo cessa. Beleza? Então, para a gente poder entender um pouquinho de difusão, é interessante a gente ver situações como essa daqui, ó. Olha, por exemplo, esse sisteminha que eu tenho aqui, que vai estar à nossa esquerda, né? Nós temos aqui dois sistemas. Um do lado eu tenho moléculas azuis, do outro lado moléculas vermelhas. E eles estão com uma barreira no meio. Eles estão separados por essa barreira. A partir do momento em que eu retiro essa barreira, nós vamos observar que o sistema evolui de tal modo que um lado vai acabar entrando no outro. Então, partículas vermelhas saem do lado direito e vão se tirar ao lado esquerdo para se misturar com as azuis. Da mesma forma, as partículas azuis saem do lado esquerdo, vão para o lado direito para poder se misturar com as vermelhas. Isso aqui é um processo natural, é um processo espontâneo. Então, quando a gente fala disso, o transporte de massa, né, eles são fenômenos relacionados ao movimento das partículas presentes em um recipiente, podendo produzir uma mistura ou não, porque ele pode se expandir contra um vácuo, processo da efusão, já a gente fala melhor, ou de fato ter a difusão, onde ele vai se expandir frente a outra substância ou a outro corpo. Tá? Essa movimentação está relacionada diretamente com a energia cinética dessas partículas. Por si, é um fenômeno de transporte de matéria ao longo da mistura. Quando a gente fala de energia cinética, a gente fala justamente daquela energia do movimento. Se essas moléculas não estão no 0 grau Kelvin, a gente pode assumir que elas têm movimento. E esse movimento faz com que elas tendem a se espalhar, tendem a colidir e assim por diante. Então, se eu tenho qualquer sistema que não está no 0 Kelvin, onde essas partículas se mexem de fato, eu vou acabar observando que, ao entrar em contato com outra, elas podem se difundir. Beleza? E vamos lá, a diferencinha básica, né, entre difusão e efusão. Eu conceituei, né, falei, vamos separar as coisas agora. A difusão é a expansão contra um outro corpo. Ou seja, aqui eu tenho, de um lado, o sistema com partículas azuis, do outro lado, partículas vermelhas, separados por uma membrana. Imagina que eu tiro essa barreira aí, que eu tiro essa membrana. Eles vão tender a se misturar, né? Já a efusão, por sua vez, é a expansão de um gás, né, ou normalmente de gás, contra um recipiente, contra nada, né? Então, tipo, de um lado eu tenho um vácuo, do outro lado eu teria essas moléculas e elas vêm a se espalhar para ocupar todo o recipiente. Isso aqui também é comum a gente observar, obviamente, sistemas gasosos, mas nem sempre tão controlados como, eu tenho um vácuo. Imagina, por exemplo, um caminhão se deslocando em alta velocidade. Aquele caminhão, ao se deslocar, ele está segurando as partículas gasosas que estão na frente dele, arrastando consigo.
Na parte de trás do caminhão, não vai ter tecnicamente nenhum gás instantaneamente. Então, as partículas de gás que vão estar na lateral vão se fechar rapidamente para o centro do caminhão para ocupar aquele espaço. É um exemplo de efusão, né? E eu coloquei essa animaçãozinha aqui para a gente poder entender um pouco melhor de como isso aqui acaba funcionando. Eu peguei condições bem específicas, então, tipo, aqui de um lado eu tenho 50 partículas azuis, né, do meu lado esquerdo, e do outro lado não tem nada, mostrando uma efusão. Aqui, ó, essa barrinha azul aqui, eu tenho um centro de massa, né? Então a gente vai poder observar aqui, o centro de massa ele está tendendo a ficar no meio dessa caixa. A partir do momento que eu tiro essa divisória, as partículas azuis tendem a migrar do lado esquerdo para o lado direito, para poder preencher todo o recipiente. Isso é uma característica dos gases, né? E a gente vai poder observar que existe uma taxa de fluxo de partículas indo para a direita e depois vai se normalizando. E o centro de massa está se deslocando para a direita. Esse sistema vai entrar em equilíbrio, ou seja, a efusão vai acabar quando o centro de massa estiver no centro e a taxa de fluxo de partículas que estão indo para o lado esquerdo e para o lado direito forem exatamente iguais, né? Então isso é uma paradinha bem legal. Agora, se eu pego 50 partículas vermelhas e coloco do outro lado, eu já tenho uma difusão, né? Então, ao retirar esse divisor, nós podemos ver justamente, ó, partículas vermelhas tendem a sair do lado direito para o lado esquerdo, partículas azuis tendem a sair do lado esquerdo para o lado direito. Eles estão um confrontando o outro para que ele tenha aqui a maior mistura possível. A gente pode observar que os centros de massa eles estão saindo dos centros de suas caixas e vão sentido ao centro desse grande conjunto. E os fluxos de partícula também, de um lado para o outro, vão tender a se equilibrar, não é verdade? Então, aqui uma diferença, simulação, né, de efusão para difusão, beleza? Ok. Dando continuidade, a gente pode dizer o seguinte, uma questão de analogia agora, né? Da mesma forma que a corrente elétrica está associada ao transporte de cargas elétricas através de um fio condutor, quando esse está sujeito a uma diferença de potencial elétrico, a difusão está associada ao transporte de massa, que normalmente ocorre em um sistema quando existe uma diferença de potencial químico. Não apenas uma diferença de potencial elétrico existe, mas também a diferença de potencial químico. Essa diferença de potencial químico está diretamente associada à concentração das espécies, coisinha que a gente vê lá na Físico-Química 2, né? Então, olha só. Vamos supor aqui o caso de uma pilha, né? Que eu comentei. Olha, eu tenho aqui um fluxo de elétrons que vai desse polo negativo até o polo positivo. Isso ocorre pela diferença de potencial que eu vou ter aqui, né, sendo produzido nesse sistema. Isso daqui é elétrico. Mas quando eu falo em massas, eu posso ter a difusão, ou seja, um transporte de massa. Olha esse exemplo que eu peguei aqui. Eu peguei aqui uma célula dentro de um meio. Então imagine que eu tenho 3 recipientes. Cada um eu vou colocar uma célula ali dentro. A concentração que eu tenho aqui fora da célula, a concentração de soluto fora da célula, pode ser igual, maior ou menor. E ao depender dessa concentração, eu vou acabar observando transportes de massa. Isso daqui é um fenômeno chamado osmose, e que a gente vai falar melhor no próximo vídeo, beleza? Mas olha só o que a gente pode notar. Se a concentração de soluto dentro da célula é igual à concentração de soluto fora da célula, eu tenho um sistema em equilíbrio. O solvente vai entrar e sair na mesma quantidade. Entretanto, imagina só a seguinte situação. Se eu tenho uma concentração de soluto maior fora da célula do que dentro da célula, para poder equilibrar as concentrações, o solvente, a água, sai dessa célula para ir para o meio, fazendo assim com que a célula murche. Por outro lado, se eu tenho uma concentração de soluto maior dentro da célula do que fora, quer dizer que o meio vai jogar água, vai jogar solvente para dentro da célula e ela vai entumecer, ela vai inchar, aumentando seu volume. Isso daí, eu estou dizendo o quê? O solvente vai de um lado para o outro. Isso é uma difusão. Beleza? Então a gente pode dizer assim.
Esses movimentos fazem com que, do ponto de vista macroscópico, o soluto passe das zonas mais elevadas de concentração para as zonas mais baixas de concentração. E o solvente vai fazer o contrário, né? O solvente ele vai passar das zonas menos concentradas para as mais concentradas. Porque quando isso acontece, lembra, tudo isso aqui acontece em função do equilíbrio. Tudo isso aqui vai estar acontecendo para atingir um equilíbrio. Então, se eu tenho uma região muito concentrada, eu vou ter que diluir. Se eu tenho uma região menos concentrada, eu vou ter que concentrar. Como é que eu vou diluir uma região concentrada? Eu posso retirar soluto ou adicionar solvente, né? Como é que eu faço para poder concentrar uma região menos concentrada? Eu adiciono soluto ou eu retiro solvente. Entendeu? Então, o fluxo desses dois caras vão estar um oposto ao outro. E para poder exemplificar um pouco melhor isso, eu coloquei esse desenho aqui. Imagina só essa situação, como se fosse, por exemplo, um recipiente qualquer, como pode ser água, por exemplo, nessas partículas azuis. Eu tenho aqui um recipiente com água no qual eu vou adicionar essas moléculas vermelhas. Pode ser um ácido, por exemplo. O que é que você imagina quando você pega esse recipiente com água e adiciona um ácido? O ácido vai ficar preso só nesse cantinho aqui? Claro que não, né? Com a tendência natural, ele vai tender a se espalhar. Não faz sentido eu ter uma região mais concentrada do que outra, não é verdade? Eu tenho que ter uma igualdade das concentrações. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho aqui em cima um potencial químico das substâncias vermelhas maior que o do azul, e lá embaixo um potencial químico inverso, essas partículas vermelhas vão migrar sentido às moléculas azuis. Lá embaixo, eu já tenho esse oposto. Então, tipo, o que é que vai acontecer? As moléculas azuis vão migrar sentido às vermelhas, ou seja, o soluto se expande contra o solvente e o solvente se expande contra o soluto, não é verdade? E isso vai acontecer até que eu tenha uma igualdade de concentração, uma homogeneização em todo esse recipiente. E nessa situação, eu vou ter que o potencial químico das partículas vermelhas vai ser igual ao potencial químico das partículas azuis. Traduzindo, a concentração ela é igual em todas as partes do meu sistema, né? Ou seja, a difusão, o transporte de massa aconteceu até que meu sistema entrasse em equilíbrio. É isso. Então, a gente pode dizer o seguinte: a difusão ela é governada por diferentes mecanismos e manifestando-se com magnitudes bastante distintas. A difusão ocorre no interior de sólidos, líquidos e gasosos, sim, né? De líquidos a gente está vendo aqui, tipo, essa gotinha aqui que ela está, uma gotinha de tinta no copo que vai começar a se expandir, é uma difusão de líquido. Difusão de gás, um gás que se expande contra o outro, mas em sólido também, a gente pode observar isso. Como, por exemplo, soldas. Soldas metálicas podem ser exemplos de difusão metálica também, né? Mas a gente também vai falar um pouco mais sobre isso nos momentos mais pertinentes, nos próximos vídeos. Então, olha só, uma gota de tinta que se dilui na água é um exemplo de difusão no interior de um líquido. O odor de um perfume que se espalha por uma sala é um exemplo de transporte de massa. No caso, a convecção de difusão, né, no interior de um gás. Beleza? Então, a gente vai ver que esses transportes de massa, que nós chamamos de difusão, vão poder ser categorizados em funções diferentes, vão explicar fenômenos diferentes, vão ter teorias que vão explicar isso, e a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas por hoje é isso. Muito obrigado, galera, por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem colocar aí nos comentários, beleza? E até mais!